Sejam bem-vindos a mais um B2B Sem Filtro e hoje tem uma presença muito ilustre aqui, muito especial, que está por trás aí de uma das grandes marcas da Unilever, a Close Up. Então, vou apresentar aqui para vocês a Vitória. Vi, fala aí um pouquinho, me conta um pouquinho de você aí e primeiramente um prazer estar com você aqui hoje nesse podcast tão especial. Oi, pessoal, prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite e animada para o nosso bate-papo. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Vitória, gerente de marketing da Close Up, uma das marcas da Unilever. E eu sou fascinada pelo universo de marketing, então vamos falar um pouquinho sobre. Boa. Perfeito. Vitória, pra gente ir começando, para quem não entende muito bem de marketing, como você definiria o que você faz dentro da Close Up? Eu costumo dizer que marketing é a área responsável por traduzir o desejo em venda, mas que também é responsável por todo o processo que se dá por trás. Então, quando você vai no mercado ou em alguma loja e olha um produto e fala, caramba, isso foi feito para mim. Eu acho que essa é a beleza do marketing, o que está por trás de entender quais são as necessidades reais do consumidor, como traduzir isso em desejo, em demanda. E aí a venda vem como uma consequência, né, de um trabalho bem feito e de uma comunicação também ao longo dessa jornada que chega muito fácil para o consumidor, para que ele entenda os benefícios daquele produto que foi feito para ele no final do dia, né? Bacana. E dentro dessa sua jornada no marketing, o que você sentiu assim que foi o maior desafio ou os maiores desafios nesse caminho? Eu acho que tem alguns desafios, principalmente quando a gente olha para os últimos anos, né? Eu acho que o consumo tem mudado muito, então no passado a gente se programava muito para planos de mídia que dependiam de poucos e grandes veículos, né? E hoje, quando a gente olha para a realidade do social, a gente precisa ter uma penetração muito maior de formatos, de veículos, de meios. Então, acho que a complexidade das campanhas hoje, elas são diferentes, não à toa, né? Muitos times hoje são planejados para ter pessoas de social, pessoas que vão ter, né, um responding ativo ali e também, assim, as plataformas não param de surgir e os comportamentos das plataformas também precisam ser diferentes, né? Eu preciso respeitar a minha marca como essência, porque ela fala e se posiciona de uma forma, mas eu não vou falar da mesma forma num TikTok que eu vou fazer, né, no YouTube ou no Instagram, porque a pessoa que está consumindo ali, ela também tem uma expectativa do tipo de conteúdo, né? Então, eu acho que hoje existe um desafio maior de conseguir conectar com as pessoas em cada um dos momentos, em cada uma das plataformas. Maravilhoso. E assim, se você pudesse resumir hoje, em poucas palavras, a estratégia da Close Up de marketing, como que você definiria isso? A gente tem uma estratégia que a gente chama muito social first, né? Então, primeiro a gente parte do princípio de que o que o consumidor está fazendo naquela plataforma, né? Como ele está se conectando, como ele está engajando e como que eu, como marca, entro nessa conversa. Então, ao invés de fazer um monte de asset, de produto chato e ficar colocando mídia por trás e tentar fazer ele se conectar, eu entendo quais são as conversas que estão sendo geradas, que conectam com a minha marca e entrar de uma forma natural. Vai ter as mensagens de produto, vai ter os links para conversão, mas sem perder a parte de cultura e de consumo e até a própria estratégia orgânica, ela também faz parte do plano, né? Quando a gente pensa no engajamento, por exemplo. E a gente olha muito para conexão. Conexão e engajamento são uma das métricas que a gente tem olhado cada vez mais, além de awareness, além, né, das métricas de conversão também. Legal, inclusive a gente percebe, assim, quando vocês fazem uma campanha, a seleção que vocês fazem, a curadoria, seja de influenciador ou de figuras públicas, elas são muito condizentes com o momento, com a tendência do que está acontecendo agora, né? A gente percebe que funciona muito bem porque o público engaja de forma natural. Então, é o que você falou do orgânico. Às vezes você nem precisa impulsionar, você nem precisa gerar um tráfego pago, porque só de você trazer aquela figura que nesse momento está em alta, já alcança muita gente, já gera aí um pouquinho de polêmica, às vezes, né? Gera um conteúdo que engaja. E que, às vezes, por isso, acaba convertendo. Viu, eu aproveitar e te perguntar. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa transição também da Close Up, né? Assim, nos últimos anos, essa mudança de comunicação que vocês implementaram. E até indo nessa linha do que a Sá trouxe aqui, que vocês trabalham hoje muito com a parte de marketing de influência, né? E dessa seleção, né, desse pessoal. Então, como que foi essa transição para vocês aí? Legal. A gente trabalha com uma parceria de muita integração das agências parceiras. A gente ouve muito, porque, né, assim, as agências são experts do quais são
novos meios, novos formatos, novas tendências. E a gente, como marca, tem bastante abertura, assim, pra co-criar e pensar no que faz sentido pra marca. E uma das coisas que a gente vê muito, né, de forma estratégica são os creators, os influenciadores, porque eles são a forma mais fácil de se conectar com as comunidades que já existem hoje, né? Sim. Às vezes uma marca tentar forçar uma conversa com uma comunidade pela primeira vez não vai ressoar para quem tá lá dentro, né? O influenciador, ele tem esse papel já, porque ele já tem a sua própria comunidade. Mas também é importante escolher influenciadores que conversem com a marca, também para não ficar forçado uma marca a entrar numa conversa de um influ que não ressoa com a marca. Então eu acho que um plano legal é um plano que tem essa combinação de marca falando sobre marca onde faz sentido, nos territórios dela, e os influenciadores para gerar o awareness, o alcance e o engajamento que ele já tem com a própria comunidade. Boa. Perfeito. E como que vocês fazem para transformar o benefício do produto em um desejo? Fazer o público desejar adquirir aquele lançamento? Legal. Se a gente volta para a essência da marca e tem muita clareza de como ela deveria se mostrar para o mundo, no nosso caso, a pasta de dente, ela é só o final da cadeia, né? Ela só traz o benefício funcional, que vai matar a bactéria e deixar o hálito fresco. Mas o benefício emocional é a aproximação, é a conexão, é estar perto. Então, na verdade, o produto, ele te dá confiança para chegar perto e fazer aquilo que você, né, quer, que é se aproximar das pessoas. Então, tendo muito claro esse fio condutor do que a marca é, que no nosso caso é a marca da aproximação, eu vou inserir produtos de uma forma como o solucionador deste desejo maior. E aí eu consigo trabalhar vários pilares de comunicação, que são, sei lá, dates que deram errado, como poderiam ter dado certo, aí usando close-up. Mas ele vem como um gancho de algo que tá no emocional, né? E a gente tem toda uma lógica de construção de pensamento de always on, onde tem horas que eu trabalho mais um pilar de produto, horas eu trabalho mais um pilar emocional. E aí tem os momentos de cultura, que normalmente vem como um momento onde a gente vai olhar muito para engajamento, mas que também conecta com benefício emocional e funcional. Ele é um pouco menos funcional, ele vai ser um pouco mais emocional, mas tudo bem porque a gente também tem a camada que trabalha produto no always on. Então, no final do dia, a marca ela é uma só, e tem horas que ela vai pesar um pouco mais no funcional ou no emocional, mas também se conectam um com o outro. Beleza, e como que vocês montam essa estratégia, assim, como que vocês desenham isso? Por exemplo, agora a gente vai fazer uma campanha com esse tom mais emocional, agora a gente quer mudar um pouquinho. Como que é essa construção da equipe mesmo por trás do lançamento? Legal. A gente tem... Uma coisa que eu gosto de falar muito e que tem dado muito certo é a gente se planeja com antecedência. Então, como a gente tem muita clareza de onde a marca entra e quais são os territórios-chave, se eu quisesse amanhã começar a discutir o plano de 2027, a gente tem essa clareza para começar, então tem tempo. A gente senta com, né, as agências parceiras com tempo para fazer um briefing de qual vai ser o objetivo do ano que vem. A gente quer continuar construindo tais coisas, o que deu certo desse ano, o que não deu. E aí a gente inclui, óbvio, né, o pensamento de brand say e other say, que é o que a gente chama de que a marca vai falar e o que os influenciadores, né, os creators vão trazer. E a gente tem olhado para isso muito mais como uma coisa só. No passado a gente olhava mais separado. E hoje a gente entende que o papel de influenciadores, ele deveria estar ali constantemente ajudando a construir para a marca no always on. Só que a gente também precisa dos assets de marca. Então o que a gente faz é ter a clareza de quais vão ser os canais que a gente vai falar, quais vão ser os momentos chaves do ano e como a gente vai construir esse ecossistema onde eu tenho influenciadores gerando engajamento e awareness e quando eu tenho marca, né, endereçando outros KPIs, talvez mais de conversão. Mas a gente sempre se organiza também para deixar um espaço da verba para oportunidades. Porque pode ser que tenham coisas que surjam que eu não consigo planejar, né? E aí Total. é mais um ponto do dinamismo de hoje em dia, que por isso que é tão difícil de planejar. Porque pode ser que surja uma mega oportunidade que eu não tinha visibilidade no final do ano passado e que eu precise atuar. Então tem uma verba dedicada para isso, pra gente conseguir fazer as inserções em cultura de uma forma bem legal. Eu acho que essa antecipação, às vezes, é o que falta para uma marca para ela conseguir
conseguir ter os resultados que ela quer. Porque se quer lançar uma campanha em cima da hora, com um mês de antecedência, a estratégia ela não vai estar 100% alinhada e os resultados não vão ser, dificilmente vão ser o que a marca espera que seja. Então, vocês terem esse alinhamento de um ano de antecedência, já saber quais vão ser os lançamentos do ano que vem, já ter essa antecipação comercial também, eu acho que isso faz toda a diferença, porque vocês conseguem deixar tudo redondinho, né? E aí uma campanha vai complementando a outra, não é separado, não é segmentado, né? Então é um processo conjunto, eu acredito, que faz toda a diferença. E eu acho que isso que você falou também, de ter essa verba, esse espaço para coisas momentâneas, ele complementa esse planejamento, né? Por isso que funciona super bem, né? E aí eu acho que indo nessa linha, a gente queria que você comentasse um pouquinho da campanha do beijo desse ano, né? Que foi com a Nicole Bols e com o Diogo Defante. Eu, particularmente, acompanhei de perto aí toda essa de como foi esse lançamento, essa campanha. Eu queria que você contasse um pouquinho de como foi fazer e como foi especial fazer esse dia. Ótimo. E eu acho que não dá pra falar de Dia do Beijo sem também dizer a importância do Dia do Beijo pra gente como marca, né? Quando a gente sentou lá atrás com as agências e fez um grande brainstorming de como a gente consegue se inserir mais em cultura e ter momentos no ano onde a gente vai ter uma campanha voltada para engajamento, vai se conectar, né, de forma natural com as pessoas. E aí, óbvio, né, Dia dos Namorados é uma coisa que a gente sempre trabalhou no passado, mas a gente falou, putz, é uma data que muita marca já entra, ela tá saturada, não tem como se diferenciar muito. E aí a gente pensou, cara, é um produto pra boca, e a gente fala muito de aproximação, o ápice da aproximação é o beijo. Será que não existe um Dia do Beijo? A gente foi procurar e a gente descobriu que existia um Dia do Beijo. E não tinha nenhuma marca falando sobre. Então, assim, é o 3º ano consecutivo que a gente vem trabalhando essa data. Então, a gente já vem construindo uma história e aí já tá virando marca, né, referência dessa data. Então, esse foi o primeiro ano, inclusive, que a gente viu outras marcas começando a citar Dia do Beijo. E acho que isso vem como um resultado de uma estratégia que consegue amarrar muito bem aonde a marca consegue entrar, né? E aí tá na cultura também, porque tá quase que construindo uma data. E em 2024, que foi quando a gente, de fato, começou essa ideia, que teve a ideia da Débora Seco, ela veio de um insight muito forte de social. A gente olhou para o que estava sendo conversado nas redes sociais e a gente fez um social listening, né? E uma das coisas que saía muito é, eu tenho um crush em todo mundo tem crush em famoso. Nossa, qual que é o seu crush famoso que você queria beijar, não sei o quê. E aí a gente falou, por que a gente não faz algo nessa data com isso? E aí a gente conversou com a Débora, que é uma figura que tem super a ver com a marca também. Ela fala muito sobre, né, liberdade de expressão, ela é super autêntica. E ela também tava num momento muito legal. Ela tinha acabado de terminar o relacionamento. A gente falou, cara, é o momento de fazer algo muito legal com ela. A gente dividiu a ideia, ela adorou. E a gente falou, por que a gente então não une essa vontade dos fãs com uma figura tão potente como a Débora, né? Que vai furar a nossa bolha de marketing. E aí ela super topou a ideia, a gente fez um bot no WhatsApp para as pessoas mandarem cantadas pro WhatsApp da Débora. A gente fez um perfil no Tinder pra Débora, então a gente usou, tipo, várias plataformas, né, de uma forma super criativa. E aí as pessoas davam match com ela, mandavam a cantada. Numa sexta-feira à tarde, eu passei a tarde aprovando cantadas. Foi o melhor trabalho da vida. E aí, a gente escolheu a melhor cantada. Foi de uma fã, super fã. E a gente fez esse encontro acontecer. Então, a gente construiu essa história em vários momentos. E então, as pessoas engajavam muito. Assim, a gente recebeu muita cantada, muito comentário positivo. Muita gente se divertindo. E aí, enfim, 25 a gente fez, de novo, uma ação parecida. Na verdade, parecida não, né? A gente fez ação com o Belo na Paulista. Sim. E aí, em 26, que foi a desse ano, com a Nicole e com o Defante, a gente pensou, vamos criar uma narrativa esse ano um pouco diferente? E aí, para isso, a gente precisa de duas figuras que sejam muito fortes e engraçadas, né? Eu acho que a Nicole e o Defante, eles são o match perfeito da autenticidade. Sim. Com o humor escrachado. E aí, a gente usou muitos assets deles já. Eu acho que essa inteligência de conseguir surfar é algo que já existe, né? Então, a Nicole já tem a Fazenda lá, ela já tem todos os posts que ela faz dos animais, dá muito engajamento. E a gente, no paralelo, tava pensando, putz, o que a gente pode fazer com ela, né? Ou o que a gente pode fazer para essa data? E aí, a gente pensou, nossa, a gente também tá olhando muitas mensagens, muitas conversas sobre
dates ruins ou beijos que não foram bons. E aí, cara, quem nunca beijou um sapo? Quem nunca teve um date ruim? E aí a gente falou, putz, por que a gente não fala sobre o beijo do sapo? E aí, óbvio que na história o sapo vira príncipe. O que a gente quis fazer foi, nem todo sapo vira príncipe. Às vezes o sapo, ele é só um sapo mesmo. E o sapo, ele pode continuar sendo um sapo, porque se ele tem molejo, se ele tem, sei lá, um charme, você pode querer beijar um sapo e tá tudo bem. E aí a gente construiu toda essa narrativa, né? Quando o sapo apareceu na fazenda da Nicole, ela chamou ele de Defante, a marca entrou, mandou, né, um playground pro sapo. E aí desde aí já tava com bastante conversa, engajamento. E claro que o ápice dessa ação foi, de fato, transformar o sapo no Defante, ele surgir do lago lá no meio do nada e dar um beijo na Nicole. Mas ela foi construída, esse pré foi muito importante para gerar um engajamento pro ápice. Então é óbvio que se a gente for analisar, o post do encontro foi o que mais deu engajamento. Mas ele sozinho, ele não ia ter força se a gente não tivesse feito todo esse pré. Hoje em dia, eu acho que se a gente não cria uma narrativa, é mais difícil a gente engajar, né? Como você tem muito conteúdo, você tem muita coisa acontecendo, muitos canais, a gente tem que criar uma historinha ali, não tem jeito. A narrativa hoje, pra tudo, até a gente internamente, às vezes pra gente vender internamente uma ideia, a gente tem que criar uma narrativa. Então, eu acho que isso é perfeito. Isso, assim, foi uma campanha que rodou muito bem, né? Acho que atingiu muito bem o público de vocês. E você usou um termo-chave, assim, que eu acho que é um diferencial estratégico que toda marca deveria ter, que é a identificação de oportunidades, né? Você falou muito sobre isso, identificar a oportunidade de utilizar o Dia do Beijo, que nenhuma marca utilizava, utilizar ali a oportunidade da Débora Seco, que tinha terminado o relacionamento, utilizar aí o que estava viralizando nas redes a favor da marca. Então, eu acho que isso é grande parte do sucesso de uma campanha, é ter essa habilidade de identificar as oportunidades e abraçar aquilo, né? E acabar saindo na frente de outras marcas que ainda não se deram conta e não têm essa habilidade interna. E aí eu queria, inclusive, te perguntar como que vocês avaliam se uma campanha realmente gerou valor para a marca ou se ela só gerou barulho mesmo? Perfeito. E aí eu acho que vai muito de encontro com qual era o objetivo daquela ação, porque a gente tem objetivos diferentes no nosso planejamento, né? Então, o nosso Always On, que ele é um pouco mais de produto e ele explica um pouco mais benefícios, ainda que super bem inseridos na rotina das pessoas, ele vai ter KPIs mais voltados para awareness, para consideração, às vezes para conversão, porque a gente também tem campanhas mais voltadas para conversão. Quando a gente pensa em ações como a ação do Dia do Beijo, ela é uma ação voltada para engajamento, né? Então a gente olha para share of voice, a gente olha para não só a quantidade de comentários, mas a gente também olha para sentimentalização. Então, são comentários positivos, majoritariamente, ou são negativos, ou tá gerando algum vínculo com a marca. Então, tem uma análise qualitativa que a gente faz também. E a gente também conta com algumas métricas, né? Então, Brand Lift, por exemplo. Então, as pessoas estão começando a associar Close-Up como a marca do beijo, do Dia do Beijo. E aí, a gente tem visto, né, esses resultados como uma construção, como resultado de uma construção que a gente vem fazendo desde 2024. Então, todo ano ele tem esse papel que é voltado para engajamento e construção da marca numa data específica. Diferente, né, das métricas que a gente olha para o resto dos conteúdos. Perfeito. E você falou um pouquinho da campanha de 2024, falou um pouco da campanha desse ano. E eu queria entender um pouquinho da estratégia por trás da campanha de 2025, que foi aquela cocriação com os fãs também, né? Trazendo esse engajamento, vocês trouxeram o Belo. Então, conta um pouquinho pra gente de como foi essa estratégia. Legal. No ano de 2025, o insight por trás... Bom, primeiro que o Belo, ele é uma figura... icônica, né? Icônica, democrática. Acho que é difícil alguém não gostar dele, né? E ele é o rei, né? E a gente pensou, bom... vamos chamar ele, então, porque tem aquela frase, né? Todo mundo chora ouvindo Belo. E aí, a gente convidou ele pra transformar o Todo Mundo Beija ouvindo Belo. E aí, a gente veio com a campanha Belos Beijos, onde a gente convidou as pessoas, convidou a comunidade, tanto dele quanto a nossa,
pra cocriar uma música do Belo com Close Up. E aí o que as pessoas não sabiam é que ia ter um ápice dessa campanha onde ele ia aparecer do nada na Paulista. E a gente foi deixando algumas dicas pras pessoas, né? Então a gente começou com alguns OHs na Paulista, dizendo, dia 13 tá chegando, fica de olho, sugiro vocês darem uma voltinha por aqui. Então a gente foi dando uns spoilers pra quem tava acompanhando a marca. E aí no dia 13 de abril, que é o dia do beijo, ele surgiu do nada na Paulista, num pocket show, pro lançamento da música. E assim, o Belo é incrível, ele entregou, assim, demais naquele show. A gente também sempre gosta de contar com assets, né, do lugar. Então, a gente contratou o Porquinho da Paulista também pra ser um dos embaixadores do show. Então, o Porquinho da Paulista ficou lá animando a galera pro esquenta. E aí, o Belo chegou. E aí, no meio da música, ele chamou vários casais que estavam ali assistindo o show pra um grande beijaço no palco. Então, assim, toda a ação também foi pensada para uma conexão do público, não só com a marca, mas com algo que para ele é muito relevante, né? No caso, a conexão com o Belo, a conexão com a música, né? Teve ação no Spotify, teve ação em vários outros meios também. A gente contou com o bot do WhatsApp, com o Instagram, com o TikTok. E foi uma ação também de bastante sucesso. É só um ponto que você tava falando, explicando um pouquinho da campanha, né? E aí ouvindo, tipo assim, é o que você falou no começo, cara, são muitos canais, tipo assim, tem muita coisa envolvida. Eu acho que se a gente voltar uns 15 anos atrás, uns 15 anos, 20 anos, não vou falar que era mais fácil, acho que era tão difícil quanto hoje, só que era muito mais focada para mídias específicas. Então, acabava que a gente tinha uma dedicação muito grande naquelas mídias específicas, e hoje, assim, como você tem que delegar para várias áreas, para vários canais, cara, é meio complexo, porque é difícil a gente, às vezes, analisar todas as métricas, juntar tudo isso, ver de onde que tá tendo mais resultado daquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, esses canais ajudam a gente a construir uma narrativa melhor, né? Que é o que você tava falando. Então, você contando assim, dá pra ver essa similaridade entre essas três campanhas, mas principalmente 24, 25 e 26, né? Que são campanhas que tiveram narrativas maravilhosas, com ápice, que foi o dia do beijo específico. Então, muito, muito legal ouvir, né, essa construção, entender como que vocês fazem lá na Close Up. Legal. Aí agora que a gente falou de 2025, vamos voltar um pouquinho brevemente para 2024, porque vocês fizeram uma ação, né, que foi muito voltada aí para o público LGBTQIA+, que foi o beijo para os haters. Então eu queria entender o que levou vocês a buscar ocupar esse espaço com esse público tão específico, tão nichado, e sem aí se envolver em polêmicas, né? Porque a gente sabe que 2024 foi um ano que as coisas estavam muito polarizadas. Então poderia ter ido por um caminho um pouquinho negativo para a marca. Super. E assim, Close Up é uma marca que sempre teve uma proximidade muito grande com a comunidade. Então, a gente sempre trabalhou, para nós, é uma comunidade chave, que a gente sempre faz algo, sempre comunica, sempre ativa. Tem projetos específicos, né, que a gente trabalha também para a comunidade. E acho que um ponto importante também para mencionar é que Close Up, como marca, é uma marca que defende muito a conexão sem qualquer tipo de preconceito. Então, a gente fala muito de amor livre, né? Então, quando a gente olha e fala, cara, Close Up é a marca da aproximação. Toda aproximação é uma aproximação aceita para a marca. A partir daí, a marca entende. E aí, acho que esse é, óbvio, muito do nosso papel, né? Como marketing local, Brasil, de traduzir isso culturalmente da forma mais relevante. Exemplo, né? Close Up é uma marca global. Não são em todos os países que a marca fala com a comunidade. Por quê? Porque existem países que a expressão, a liberdade, ela tem uma necessidade um pouco maior. Então, exemplo, na Índia. O maior problema da Índia de preconceito são as castas. Então, lá fala-se muito sobre a aproximação e o amor entre castas diferentes, né? E assim como na Indonésia, vai ter outro apelo, mas é sempre sobre algo que precisa de visibilidade e precisa de uma marca ajudando a criar essa conexão real. E aqui no Brasil é 100% a comunidade LGBT que a gente entra e trabalha desde sempre sobre essa... que, na verdade, é o ápice, né, da liberdade, do amor livre que a gente trabalha. E aí, em 2024, eu gosto muito da ação de 24, acho que foi uma das minhas preferidas, por isso que vou falar mais sobre ela. A gente decidiu trazer à tona uma das coisas que sempre, em toda a campanha que a gente faz, voltada para o público LGBT, a gente recebe, que é hate, né? Porque, assim, Close Up é uma marca
grande, é uma marca que tem 56% de penetração, ou seja, está em 56% dos lares brasileiros. É uma marca massiva. A comunidade é muito menor. Mas é uma comunidade que pra gente importa muito, então a gente defende muito e briga junto. Toda vez que a gente faz qualquer tipo de campanha, a gente recebe hate. E aí a gente virou e falou assim, cara, vamos expor isso? Então a gente pegou todos os comentários negativos que a gente recebia, óbvio, né? Borrou o nome das pessoas pra não expor ninguém. Mas a gente levantou uma bandeira que é, se a gente como marca recebe hate, imagina as pessoas da comunidade. E aí a gente estampou, né, a cidade... principalmente a Paulista, antes da parada, com os comentários de hate para levantar esse tema. E aí a gente fez uma ação pré-parada nos metrôs ali que davam acesso para Paulista, onde as pessoas podiam ir lá e ressignificar esses comentários. Elas iam lá, tiravam fotos, né, se beijando, se aproximando, falando uma frase de amor. E aí a gente, no dia da parada, transformou o ódio em amor. Então caiu com aqueles... comentários de hate, estampou com fotos lindas de amor e falando meio que o amor vence, né? Então, assim, foi uma ação muito legal que também gerou muito engajamento e muito bonita. Isso é super interessante. Até a parte que você falou da adaptabilidade de uma marca global, eu acho que isso é muito importante, é essencial. Porque quando a gente fala de uma marca que está em diversos países, ela tem que ter essa flexibilidade de se adaptar à cultura local. Porque, como você falou, às vezes um país você não pode abordar tal tema. Às vezes é um assunto delicado, às vezes é até ilegal. Às vezes a necessidade daquele público é outra. E a marca ela tem que saber fazer isso sem perder a essência dela. Né? Eu acho que isso é um desafio enorme e que muitas marcas até hoje, em 2026, não conseguem fazer isso. Perfeito. Né? E acho que isso vem muito também da essência da marca, né? Close-Up é uma marca que traz a ousadia, que traz esse comportamento mais provocativo. Então, os países vão ter necessidades diferentes, vão ter grupos minoritários diferentes também. E o papel da marca é ajudar a dar visibilidade para aquilo que é mais latente, né, no país. E de todas essas campanhas que vocês fizeram, teve algum aprendizado, alguma coisa assim que você acha que transformou tudo e que você vai levar sempre para as próximas campanhas? Eu acho que, assim, as campanhas mais poderosas que a gente teve, elas tiveram a mesma essência. E elas começaram a partir de um insight verdadeiro. Então, às vezes, a gente quer criar campanhas sem olhar para o que está acontecendo no social, o que as pessoas estão falando. E eu acho que é uma ferramenta tão poderosa olhar primeiro o que as pessoas estão dizendo. E assim, vai ter um gancho que conecte com a marca, porque existem muitos assuntos na internet, né? As pessoas falam sobre muitas coisas. E se você é uma marca que tá no dia a dia das pessoas, cara, é unir as duas coisas. Qual que é o comportamento que tá acontecendo? Qual que é o insight que tá sendo comentado ali? Qual é o seu papel como marca? Se esse link ele é feito de uma forma bem feita e amarrada, e depois todo o plano plugado de uma forma que a execução seja bem feita, dificilmente ele vai dar errado, porque ele é verdadeiro, né? Perfeito. E como que vocês fazem quando vocês precisam expandir para um novo tipo de produto, como foi o caso do ano passado, né? Que vocês lançaram o spray bucal. Então era uma novidade, envolvia uma nova estratégia. Como que vocês uniram isso ao que já vinha sendo feito? Legal. O spray bucal, eu acho que ele é um exemplo muito legal de como a gente pensou numa inovação de produto a partir do olhar social first, né? Que eu falei mais cedo. Porque se a gente fosse... A gente olha muito para dados de mercado quando a gente pensa numa inovação, né? Acho que a maioria das marcas faz isso. Quais são as tendências, o que está crescendo, quais são os produtos que vêm ganhando tração e, obviamente, entrar nesses espaços. O spray, ele foi diferente. Ele não é um mercado grande. Se a gente fosse olhar unicamente para um dado de negócio, você vai nas farmácias, você não vê uma grande gôndola de spray, né? Quase não existe. Existem poucas marcas e ele ainda é muito tímido. Só que o que a gente pensou foi, o nosso papel como marca é aproximar. O maior medo das pessoas quando elas pensam em higiene bucal é ter bafo. Né? Então, óbvio que elas têm a preocupação com cáries, com todo o resto que é mais funcional. Mas a principal que elas têm é estar com bafo. Então, você sempre vê conversas... Nossa, que medo de estar com bafo, que medo de estar falando perto de alguém. Sabe quando você tá com dúvida se você tá com bafo ou não e você fala mais longe da pessoa? Tem várias conversas sobre isso. E a gente pensou assim, cara... Se a gente é a marca que fala de aproximação, de hálito fresco...
enfim, a gente tem que ter soluções de produto para todos os momentos, né? É óbvio que o spray, ele jamais substitui uma escovação. Mas não é todos os momentos do seu dia que você vai conseguir escovar um dente. Se eu não quiser escovar o dente aqui agora, depois de tomar esse café, eu não vou conseguir. Então, a gente pensou, vamos lançar um produto que a pessoa consiga levar para todos os lugares e pra quebrar o galho quando ela não conseguir escovar o dente. Só que aí a gente pensou, tá, mas e aí? A gente lança isso no mercado e espera ver o que acontecer? Ou a gente faz um barulho na internet com isso? A gente pensou, óbvio que a gente vai fazer um barulho, né? E aí, essa campanha, ela foi realmente pensada com um olhar de demand generation, né? Que a gente chama de pensado para geração de demanda para venda. Então, não é só para venda, a gente quer gerar uma demanda, uma vontade, uma curiosidade, e aí sim a gente linka com a conversão. Então, desde o momento 1 que a gente começou a falar, foi o Pedro Sampaio surgindo com um QR Code no dente, misterioso, no meio de um show. E aí, PR falando, nossa, o que é esse QR Code que ele tá usando? O que é isso? Não sei o quê. E o QR Code dava pro site de um e-commerce parceiro nosso, mostrando o lançamento do spray, né? Então, já chegando. E aí, óbvio, né? Tem o Insight também super criativo. Já é uma marca que é de cuidado bucal. A gente colocou uma mídia no dente do Pedro que lança a tendência. Era um lançamento de produto, né? Uma mídia inovadora. E aí, depois, a gente começou a explicar o que esse produto fazia, como ele era. A própria embalagem, ela é divertida, né? Tem as boquinhas, a boquinha pegando fogo, etc. E aí, depois a gente pensou, para além disso, como que a gente posiciona esse produto para além de um produto básico de higiene bucal? Como a gente torna ele num item fashion, né? Que as pessoas vão querer pendurar na bolsa, porque ele é muito on the go, né? Você coloca ele no bolso, coloca ele na bolsa. Só que ele tem que tá inserido nesse contexto. Então, a gente fez também a collab com o Dario Mitman. O nome dele veio muito quando a gente pensou, cara, quem que é a pessoa que vai falar, né, com a geração Z de uma forma autêntica, mas que tem essa pegada mais streetwear, porque a marca quer entrar nisso, vamos fazer alguma coisa legal para lançar uma tendência nova para Oral Care. E aí veio a ideia, conversando com ele ia fazer o desfile, ele convidou a gente, falou assim, por que a gente não lança isso, então, também no desfile, a partir de uma collab que a gente cria com close-up. E aí a gente desenvolveu as bolsinhas, as clovers, né, que a gente chama, feitas e assinadas por ele. E aí, assim, gerou uma reverberação e um engajamento muito grande. As pessoas ficaram desesperadas, né? Quero a bolsinha, como eu consigo? E num primeiro momento ela foi exclusiva pro desfile. Só que a gente já tava se programando e pensando, cara, as pessoas vão querer. Então, vamos disponibilizar algumas unidades para uma, né, rede parceira de farmácia exclusiva, ação, né, com eles, onde ao comprar R$40 em close-up, a pessoa ganha uma bolsinha, mas unidades limitadas. E aí a gente faz um boom disso. Então, a campanha, ela teve esse desdobramento também para conversão. Mas ela não foi uma campanha simples de conversão. Ela teve muita conversa gerada no caminho para chegar na conversão. E aí, já aproveitando, ela foi uma das campanhas mais complexas que a gente fez. Porque essa integração do on e off, ela não é simples. É muito né? complexa. Ela é complexa. E assim, a gente não tinha bolsinha para todas as lojas de todas as redes. A gente tinha para poucas. E aí, a gente tinha que comunicar quais eram as lojas e acompanhando o estoque em tempo real. Porque se a pessoa fosse lá e não tivesse bolsinha, ela ia ficar frustrada. E aí, ao mesmo tempo, em social, tava maior barulho que as bolsinhas chegaram. Então, assim, ela é complexa. E acho que as pessoas, elas não têm noção, né, de como é costurar isso nos bastidores ali, né? Exato. Mas foi uma ação, assim, de muito sucesso. Legal. Inclusive, uma dúvida que eu tenho em relação a isso é assim, o Brasil é um país enorme, né? E muito diferente, com um público muito diverso para cada região. Como que vocês fazem quando vocês vão elaborar uma campanha para atingir todos os públicos, todos os estados, uma linguagem assim que funcione tanto para o Rio Grande do Sul, quanto para o Rio Grande do Norte, quanto para São Paulo? Porque a gente sabe que existem diferenças culturais muito grandes, né? Como que vocês equilibram isso? Total. E aí a gente conta muito com o poder de mídia também, né? Então a gente, óbvio, tem a nossa campanha Always On, que nem eu comentei, que tem os pilares estratégicos da marca, que a gente desdobra isso, né, nos conteúdos de influenciador, de produto, mas a gente também tem um pensamento regional, né? Então, os próprios influenciadores regionais a gente tem começado a trabalhar muito, porque às vezes existem regiões que a gente acaba ficando um pouco mais distante. E a gente pode usar o poder dos influenciadores regionais, né? Daquele local que já conversa com as pessoas de lá, que tem o sotaque do lugar também, né? Porque às vezes a gente, como marca, num asset
normal, padrão de produto, não vai conseguir endereçar. Mas a gente também se programa como marca para o nosso Always On ser regionalizado. Então, se está acontecendo algum evento regional, em algum lugar que a gente talvez não ative o evento, mas quer começar a falar sobre, a gente faz essa adaptação específica para aquela região. Né? E aí a gente também conta com participação em eventos. Então, acho que tem algumas coisas que a gente acaba fazendo no plano para criar essa conexão com as regiões. Perfeito. E pensando aí nos próximos anos, tem alguma tendência que você acha que vai estourar aí a partir de 2027? Tem algo que você acha que vai começar a fazer diferença no marketing e que hoje ainda não é tão relevante? Cara, eu acho que a gente tem que estar cada vez mais preparado para acompanhar as tendências. Eu acho que é difícil dizer o que vai acontecer, mas eu não tenho dúvida que as plataformas que hoje existem vão crescer demais, né? Então, a gente vê, por exemplo, o TikTok Shop, que tá mudando bastante a lógica de consumo. Então, tem muita marca que já explodiu no TikTok Shop. Sim. E que antes não era marca, né, conhecida. Eu acho que existe também um pensamento que nós, como marqueteiros, a gente tem que se desafiar sempre a pensar, porque lá atrás, quando a gente aprendeu a construir, né, o funil de marketing, a gente falava de awareness, consideração, conversão, e às vezes a gente tinha campanhas específicas para cada coisa. Hoje, quando você vê a dinâmica do TikTok, tem marca que já se lança na conversão. E aí, às vezes, o produto ele é tão legal e ele está inserido de uma forma tão bem executada que ele gera o awareness, a consideração e a conversão uma coisa só, uma campanha só. Em uma campanha. Então, o que a gente fez na campanha do spray, a gente construiu esse pensamento também já integrando as etapas para ser mais social first e para ser rápido também. Então, eu acho que isso é uma tendência que está acontecendo. Tem marcas que estão conseguindo fazer isso muito bem. A gente está trabalhando também para evoluir cada vez mais nessa tendência. Eu acho que vão vir muitas outras por aí que a gente tem que se preparar para acompanhar. Total. Com certeza. E o que você diria para líderes e donos de empresas que ainda têm um receio de investir em marketing, ainda colocam o pé no freio, ainda tem aí uma grande dificuldade de topar, abraçar influenciadores, fazer campanhas diferentes? Cara, eu acho que assim, é impossível pensar numa marca forte sem um bom plano de marketing. E eu acho que é óbvio que uma marca pode vender com um posicionamento de preço barato. Vai vender, né? Quer volume, vai vender. Mas sem uma construção de marca por trás, isso não é rentável, não é saudável. A longo prazo, é uma marca que vai sumir, né? Então, uma coisa que a gente vem discutindo muito, né, na Unilever é o poder, né, do marketing. É uma empresa que, sem dúvida alguma, prioriza muito a relação com os consumidores, né? Em Close-Up a gente também olha muito para isso. Eu acho que uma coisa que precisa ser feita é sair da planilha e olhar para o que os consumidores estão falando. O que eles estão pedindo, o que eles estão querendo. Tem muita oportunidade para lançamento de produto que está sendo pedida pelos consumidores e ninguém tá olhando. E a gente quer empurrar um produto que ninguém quer, às vezes, né? Então, assim, a forma mais eficaz de vender é acertar o que o consumidor quer comprar. O link vai ser muito mais fácil, mas para isso a gente precisa entender o que está sendo dito, quais são as tendências que estão chegando, o que faz sentido a marca entrar, como interagir com o consumidor de uma forma que ele se sinta parte daquilo também, porque daí você não precisa convencer ele a comprar, ele já tá fazendo parte, ele já vai te considerar. Ele faz parte da construção do produto, né? Perfeito. Hoje a gente tem uma facilidade de ouvir muito mais o consumidor do que antigamente você não tinha, né? Você não tinha esse acesso. Exato. E aí as marcas acabam não conseguindo aproveitar isso, né? De maneira geral. Isso tanto pro consumidor final, né? E pra B2B também entra nessa mesma linha, né? Então, eu acho que é muito bom ouvir você, Vi, falando um pouquinho sobre isso, né? Dar esse insight. Acho que eu vi uma visão de uma empresa aí que é uma empresa global também. É muito legal a gente trazer essa visão e a forma como vocês trabalham lá. Porque por mais que às vezes tem empresas que falam assim, mas poxa, eu sou uma empresa pequena, menor, acho que isso não se aplica a mim. E eu acho que hoje, assim, o digital e tudo que a gente está vivendo do marketing, ele dá essa possibilidade para qualquer tipo de empresa, né? Total. Não é o que você está falando é uma coisa que qualquer empresa consegue fazer, né? Qualquer empresa tem condição de fazer. Óbvio, Perfeito. com verbas diferentes, né? Mas a gente tem essa possibilidade, né? O marketing tá nessa evolução nesse sentido, né?
E eu acho que, assim, o marketing nunca foi tão democrático quanto é hoje. Porque no passado, se você dominasse os grandes veículos de mídia, você dominava a publicidade. Só que é super caro entrar em TV, né? E OH e etc. E hoje a gente vê marcas que nasceram no social, sempre foram ou do Instagram ou do TikTok, e que bombaram, né? E pequena, colocando um pouquinho de dinheiro por mês ali, construindo, entendendo o que o consumidor quer. E hoje já são grandes startups, né? Então, eu acho que tem... hoje é muito mais fácil, né? De conseguir... Você tem também o plano, né, de Other Say, né, de influenciadores, que a gente chama. Também, no passado, a gente contava muito com grandes embaixadores, que também eram super caros. Eles cumprem um papel importante ainda. Mas, cada vez mais, você tem os micro e nano influenciadores que não são caros, né? E que eles ajudam a criar essa confiança de marca. Então, é mais fácil para uma marca pequena... trabalhar de acordo com o budget que ela tem, porque tem esses meios alternativos, né, que são super poderosos, né? E eu acho que só pra fechar também, que tem um ponto que eu queria trazer, que eu acho que vai muito de encontro com tudo que a gente conversou hoje. Tem uma lógica, uma estratégia que a gente construiu na Unilever, que a gente fala que é a métrica de sucesso, né, para uma marca, que chama SASSY, S-A-S-S-Y, que é uma combinação de algumas coisas. Então, o S vem de Science, né? Então, é o produto, ele endereçar, né? Ele ter a tecnologia correta para aquele negócio. O A de Aesthetic, porque hoje em dia tudo que é bonito, tudo que chama atenção, também é pensado para social, para gerar esse engajamento e essa curiosidade. O S de Said by Others, que é dito pelos outros, ou seja, influenciadores. Você cria algo que você não precise ficar só você contando a história. Ele é interessante o suficiente para que as pessoas queiram falar sobre. Então, você gira, né, o sistema ali de uma forma muito mais earned. E aí, você vem com mídia, né, pra impulsionar. Mas você já criou o desejo. E aí, né, enfim, para finalizar, o último S e o Y, que é ser social first e young driven, né? Então, como que a gente consegue garantir que a gente também tá conversando com os novos públicos que estão surgindo, né, de forma efetiva. Então, eu acho que o poder desse pensamento é que ele ajuda a guiar, inclusive, as estratégias de lançamento de produto, de marca, de comunicação, para ter cada vez mais algo relevante para o consumidor. Pô, perfeito. Vi, eu queria te agradecer muito, né, por você ter topado estar aqui no nosso podcast. Acho que como eu falei, né? Ver toda essa estratégia que tem por trás, né? Você falou um pouquinho no começo, às vezes o pessoal não sabe tudo que a gente costura por trás ali, né? Então, muito obrigado por abrir, contar ali detalhes, contar um pouquinho de como que foram todas essas campanhas, enfim, qual é todo o seu trabalho. Queria deixar para você falar um pouquinho aí no encerramento, falar um pouquinho das suas redes aí, se quem quiser acompanhar mais material, enfim, acompanhar as criações suas lá. Enfim, vou deixar você falar um pouquinho sobre isso. Legal, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Foi muito gostoso esse papo. É sempre um prazer falar sobre marketing. E para quem quiser saber um pouquinho mais, eu sou a Vitória Cordeiro, @Vitória Cordeiro no Instagram. E eu sempre posto lá algumas coisas legais que a gente vem fazendo. Tá ótimo, muito obrigada, Vitória. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada, pessoal, para quem nos assistiu até aqui. Se você gostou desse conteúdo, desse podcast, comenta aqui embaixo, traz algum insight, alguma dúvida. E não esquece de compartilhar e seguir aqui o nosso canal. Obrigada e até o próximo episódio do B2B Sem Filtro.